Você tá vendo como tá sendo difícil pra mim gravar esse vídeo? Tipo, eu tô ficando muito nervosa. Tá mexendo com coisas que eu achei que estavam bem resolvidas em mim e na verdade eu acho que não estão. Quem tá sempre por aqui sabe que eu moro na Itália porque eu tenho a cidadania italiana. Mas, para todos os efeitos, eu sou brasileira. Eu nasci no Brasil, eu morei até os 29 anos no Brasil e eu moro na Itália como imigrante. E isso, é claro, já me fez passar por algumas situações de preconceito aqui. Não foram muitas e eu também não acho que elas foram super sérias a ponto de me traumatizarem, me fazerem querer ir embora, voltar pro Brasil, mas elas aconteceram. E uma coisa importante que eu queria falar já no começo do vídeo, eu tenho total consciência de que a minha experiência na Europa é relativamente tranquila porque eu sou uma mulher branca, porque eu pareço europeia. Eu já vi coisas bem pesadas sobre imigrantes de outros lugares, do tipo, olha ali o marroquino que veio roubar nossos empregos, ou então nigeriano, traficante. Alguém fala uma coisa dessa de mim? Não. E eu entendo que a minha responsabilidade nesses momentos é argumentar e defender os imigrantes e mostrar para o italiano que ele tá sim sendo racista, e ele tá sim sendo xenófobo, não só porque eu também sou imigrante, mas porque eu sou uma pessoa. E porque eu tenho um certo privilégio estando aqui, o mínimo que eu tenho que fazer é usar o meu privilégio para fazer com que a vida das pessoas que não têm esse privilégio seja um pouco menos difícil. Tem um post no blog no qual eu falo exatamente sobre isso e eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas nesse vídeo eu vou falar de 4 situações de preconceito que eu já vivi aqui na Itália. A primeira delas aconteceu no meu trabalho porque tem uma pessoa lá que adora zoar o meu sotaque. E eu não vejo nenhum problema com o meu sotaque. Eu sei que eu tenho um sotaque, eu não quero perder o sotaque, eu quero mantê-lo comigo. Porque ter um sotaque significa que você tem uma cultura de outro lugar, né? O sotaque nada mais é do que um traço cultural mesmo, significa que você fala outros idiomas. Mas mesmo com todas essas convicções e tudo mais, às vezes isso me deixa bastante chateado, isso acaba com o meu humor, me deixa triste, porque me lembra que aqui não é o meu lugar. E às vezes quando essa pessoa fala isso desse jeito, parece que se dependesse dela eu nem estaria aqui. E um outro episódio também que aconteceu com essa mesma pessoa, também no trabalho, foi uma vez que ela me perguntou do meu permesso de soggiorno, tipo, da minha situação imigratória, e pra começo de conversa eu achei uma coisa um pouco deselegante, mas enfim, aí eu falei pra ela que eu tinha cidadania, enfim, por conta da minha família, que tem origem italiana, e um outro dia, falando sobre isso com outra pessoa, ela falou com o maior desdém. Tipo, a Giovana tá aqui porque ela tem cidadania, porque o vô dela foi embora e depois ela veio e pegou. E assim, foi exatamente isso que aconteceu, mas o jeito que ela falou foi como se eu não tivesse direito a isso, como se eu não merecesse isso. E ela tem todo o direito de achar o que ela quiser sobre a legislação italiana que permite esse tipo de coisa, mas a opinião dela no fundo não importa, porque tá na legislação e é um direito fazer isso. Então, enfim. É uma coisa dela isso, e eu sei qual é o meu direito, e eu sei por que eu tô aqui, e tudo que eu tive que passar pra estar aqui. E normalmente isso não me deixa triste, isso não me chateia nem nada, mas tem dias que chateia. Porque tem dias que isso me lembra que aqui não é o meu lugar. Segunda situação, que eu acho que é uma situação super comum, eu conheço várias pessoas que já passaram por isso, é quando você fala pra alguém que você é brasileira e a pessoa te devolve com "Você é brasileira, mas nem parece". O que essa frase implica é que eu não pareço brasileira porque eu não sou uma mulher negra. E ela implica que ser uma mulher negra seria um problema. Porque toda vez que alguém fala essa frase, a pessoa fala com uma surpresa positiva, do tipo, "Você é brasileira, nossa, mas nem parece". E qual é o problema? Qual seria o problema se eu parecesse brasileira? Tipo, se eu fosse uma mulher negra, qual seria o problema? Eu tenho pavor de quando eu ouço uma história dessa de alguma mulher brasileira e ela fala assim, eles falam como se toda brasileira fosse negra. Tipo, gente, não é esse o ponto, não é esse o ponto. Porque quando você fala uma coisa dessa, do tipo, eles falam como se toda brasileira fosse negra, você tá se juntando ao coro de que ser uma brasileira negra é um problema. E não é essa a questão. A questão é a pessoa achar que ser uma pessoa negra é o problema. Então vamos não apenas não ser racistas, mas vamos também ser antirracistas, inclusive no exterior. Terceiro ponto... Me deu gastura só de pensar. Já me deu cansaço só de pensar no terceiro ponto. Nossos vizinhos. Às vezes a gente passa por algumas situações com os nossos vizinhos que parece, eu não sei, fica muito claro que é só porque a gente é estrangeiro. E antes eu achava que era implicância minha, até que eu vi o jeito que esses vizinhos com os quais a gente tem não é exatamente um problema, mas a gente percebe que eles tratam a gente meio esquisito, tratando outros vizinhos que também são imigrantes da mesma forma. Então sim, existe essa questão. Eu acho que o principal disso foi uma vez que um dos vizinhos aqui falou pra um dia a gente marcar de ir todos os vizinhos na casa dele pra gente se conhecer, tipo...
Primeiramente, não obrigada. Enfim, e daí ele falou isso e terminou com... pra gente entender um pouco melhor sobre o estilo de vida de vocês, né? Porque a gente é tão diferente. E daí eu fiquei tipo... Como assim a gente é diferente? O que você quer dizer com isso? Mas enfim, isso foi uma coisa que eu pensei e que eu não falei pra evitar passar mais nervoso. E porque talvez se eu demonstrasse muito interesse, ele ia de fato querer marcar essa reunião do condomínio pra falar sobre o nosso estilo de vida. E daí eu só cortei o assunto ali e essa reunião, graças a Deus, nunca aconteceu e sempre que possível a gente só foge desse vizinho porque... tô tranquila, obrigada. Quarta situação de preconceito que a gente já passou aqui na Itália foi, na verdade, com meu marido. Na questura, quando ele foi deixar os documentos para fazer o permesso de soggiorno dele. Bom, e na questura aqui, na parte da imigração, né, no Ufficio Immigrazione, nunca é muito agradável. A primeira vez que a gente foi antes de mudar o prédio da questura, e era num lugar horrível, abafado, não tinha onde sentar. Tinha gente, obviamente, do mundo inteiro, todo mundo apinhado no mesmo lugar. Tinha gente com criança de colo, idoso, e tinha cartazes por todos os lados, escrito assim... você está pensando em ir para casa? Fale comigo que eu posso ajudar. E daí eu pensei, nossa, vamos ler esse cartaz, porque de repente é algum tipo de apoio para a pessoa conseguir emprego, enfim, conseguir moradia. E não, era um apoio para a pessoa comprar passagem para voltar para o país dela. Então assim, a gente já começa se sentindo muito bem recebido de fato. Mas isso que eu vou contar aconteceu na nova questura, que já era um lugar mais bonito, com um lugar para se sentar, com senha de atendimento e tudo mais, enfim, um pouquinho mais humano. E daí nesse dia, quando ele estava fazendo o permesso dele, ele teve que ir na salinha ali da polícia científica, que é para pegar as impressões digitais e tal. E ele tem muitas tatuagens, ele é inteiro tatuado. E daí, ele entrou na sala e a pessoa viu que ele estava tatuado. Isso ele me contou porque eu não entrei na sala com ele, eu não posso entrar na sala com ele, tinha que entrar sozinho. Então ele entrou nessa salinha e a pessoa pediu pra ele falar as tatuagens que ele tinha e foi catalogando uma por uma. A policial que estava lá pediu pra ele abrir a camisa pra anotar todas as tatuagens que ele tinha. E isso é um problema pra mim de tantas formas que é até difícil de eu conseguir explicar. Do lado dele, ele falou que ele se sentiu um criminoso, um bandido, assim, dos caras catalogando como se ele fosse, sei lá, membro de gangue, alguma coisa assim. E depois, falando com alguns amigos italianos nossos, eles falaram que provavelmente era isso mesmo. Provavelmente eles estavam anotando as tatuagens pra ter certeza que nenhuma dessas tatuagens era uma tatuagem de gangue, de máfia, enfim. Já pra mim, essa história teve um problema muito mais próximo a assédio, porque pela minha experiência sendo uma mulher, quando eu vou passar, por exemplo, por uma revista, sei lá, seja em show, seja em aeroporto, é sempre uma mulher que me revista. E ele falou que nunca foi dada a possibilidade dele, sei lá, fazer esse procedimento de mostrar as tatuagens pra um homem ou pra qualquer outra pessoa, ou sei lá. Não foi nem dada a opção dele não mostrar as tatuagens, então... eu não sei, eu achei essa situação particularmente muito desconfortável, pra dizer o mínimo. É uma coisa que até hoje eu não sei direito como pensar. Bom, pro vídeo de hoje era isso que eu tinha pra dividir. E se você ainda não tá inscrito, não tá seguindo, você pode fazer isso agora, porque tem vídeo novo toda semana sobre vida no exterior, sobre viagens, sobre trabalho remoto. E também me siga no Instagram pra gente continuar conversando, o link pro meu perfil tá aqui na descrição. E aproveita também pra conhecer o meu blog beijotchau.com, que tem post novo 2 vezes por semana e um extra pro podcast que sai toda sexta-feira. Um monte de coisa, né? Mas tá tudo linkado aqui embaixo. E a gente se vê de novo na semana que vem. Um beijo e tchau!